Olá, bom dia. Como é que estão todos? Espero que estejam todos bem. Eu estou aqui na Suíça, sou a Natália, sou portuguesa, não sei se já sabem. E hoje eu quero contar o meu testemunho de vida, desde a minha infância até o dia de hoje. É um pouco comprido, mas é necessário porque o Senhor Jesus tem que ser glorificado, tem que ser honrado nas nossas vidas, e Ele se nos capacita, se nos dá experiências, é para que nós compartilhamos e exaltarmos o seu nome, para que as pessoas nunca percam a fé. E vamos lá então. Eu começo por dizer que venho de uma aldeia de Portugal, sou uma família que tenho 9 irmãos, sempre acreditei em Jesus, sempre acreditei no Senhor Jesus. Conheci a Igreja Católica com a minha mãe, não é? Já era a única igreja que eu conhecia e que conheço. Pronto, não tinha outra igreja, nem a minha mãe conhece outra igreja. Enfim, mas uma coisa é, Jesus é o principal. Então a minha mãe também sempre acreditou no Senhor Jesus, sempre teve muita fé. Mas eu quero compartilhar as experiências de vida, dificuldades que o Senhor nos dá, coisas que a gente passa, e tudo para a glória de Nosso Senhor. Então é assim, eu vou começar. Quando eu tinha 6 anos, como eu disse, eu venho de uma família de 9 irmãos, nessa altura eu vivia com o meu pai e com a minha mãe e com o irmão mais novo de 4 anos, e a minha irmã tinha 8 anos. Minha irmã a seguir a mim, que eu sou a segunda mais nova, e os outros já estavam todos fora de casa a trabalhar. E então o meu pai infelizmente tinha uma doença mental. Ele trabalhava e ele vendia, andava de aldeia em aldeia com cesto de roupa, vendia cuecas, meias, elásticos, coisas assim, roupinhas, coisas para agulhas, linhas, enfim. Era o sustento da nossa casa, era esse. E a minha mãe, que trabalhava no campo, tinha umas territas e lá ia, pronto, cultivava para nos alimentar, e graças a Deus o Senhor supria, nunca passamos fome, estávamos bem, nunca passamos fome. A casa era humilde, era pequena. E um dia tudo aconteceu, o pior aconteceu, mas para que o Senhor seja exaltado eu vou testemunhar. O meu pai, como disse, tinha problemas mentais. Hoje sei que eram espíritos. Talvez na medicina hoje é esquizofrenia, não é? E o meu pai falava sozinho, ele tratava muito mal a minha mãe. Minha mãe não podia falar com ninguém porque já dizia que estavam a combinar. Na cabecinha dele, a minha mãe tinha muitos amantes. Lembro-me que ele às vezes dizia-me: olha ali a tua mãe. A minha mãe estava sozinha e ele dizia: olha ali tantos homens ao pé dela. Coisas assim que não tinham jeito nenhum. Pronto, já era doente, estava possuído, não sei. Mas infelizmente não acaba por aí. Ele falava sozinho, não é? Respondia, fazia perguntas e eu ouvia muitas vezes isso. E um dia eu ouvi ele dizer: mata-se, e pronto. E eu aí fiquei com muito medo. E eu dizia para mim e para Deus, eu nessa altura já falava muito com Jesus, eu tinha 6 anos, mas eu falava muito com Jesus e eu dizia: porquê é que eu não tenho uma família igual às minhas amigas? Porquê é que aqui em casa há sempre guerras? Porquê é que o meu pai é assim? Enfim, aquelas perguntas que uma pessoa faz, não é, de pequena, porque não gosta de ver a mãe a ser maltratada. E ele disse à minha mãe: oh mãe, o pai vai matá-la, porque eu ouvi ela dizer que mata-se e pronto. E a minha mãe disse: oh, não te preocupes, ele não faz nada, ele só berra, mas não faz nada. E ele também dormia com uma faca no quarto, já há muito tempo. E infelizmente uma noite fomos nos deitar. Eu acho que já foi Deus que não nos acordou, porque não sabia o que poderia ter acontecido se tivéssemos acordado no meio da noite.
porque eram 3 da manhã e a minha mãe chega ao meu quarto, estava eu e a minha irmã na cama e o meu irmão mais pequeno no outro quarto, e vinha cheia de sangue. O meu pai tinha-lhe dado 11 facadas, tentou matá-la e foi embora, e ele foi embora, pegou na mota e foi embora. Deixou a minha mãe como morta, mas ela conseguiu acordar, graças a Deus, a mão de Deus já estava aí nela. E ela foi ter connosco ao quarto e disse: vaiam chamar a vizinha, vaiam dizer à vizinha para chamar uma ambulância, porque tenho que ir para o hospital. Ora, isto já foi há muitos anos, eu tenho 49 anos, eu tinha 6 anos na altura. E foi muito complicado. Fomos, a minha mãe ainda foi a pé até a casa da vizinha, não sei de onde ela tirou tanta força, e sei que foi para o hospital. E toda a gente dizia que ela não ia sobreviver, porque era tanto sangue. Meu Deus, aquilo é como devem imaginar. Depois eu fui para uma casa de uma tia, nessa altura, enquanto a minha mãe estava no hospital. Eu fui para a casa de uma tia que vivia a 80 quilómetros lá da aldeia, que eu não conhecia pouco, não tinha confiança. A minha irmã e o meu irmão ficaram em casa de outra tia lá na aldeia. E eu fui com a minha tia, que também era o meu padrinho, o marido dela era o meu padrinho de batismo. E eu fiquei lá. Só que eu não tinha confiança, eu sentia-me muito triste. E então a minha companhia era Jesus. Eu ia para o quarto, sozinha, e eu lembro-me que eu pedia muito a Jesus. Eu dizia: Senhor, cura a minha mãe, salva-o, não a deixes morrer. Eu tenho um irmão pequenino, ele tinha 4 anos, eu sou pequenina, que vai ser de nós? Tinha uma aflição muito dentro de mim, muito grande, uma angústia. E eu dizia: salva-a, salva-a. Prontos, porque toda a gente dizia que não ia sobreviver. E eu tinha medo, claro, eu tinha muito medo. Até que um dia estava, como de costume, eu orava, pedia ao Senhor. Em criança nem sabia falar muito com Ele, mas Deus percebeu, Deus ouviu-me. E Ele foi como se me falasse ao meu coração para eu não me preocupar. Veio uma paz tão grande sobre mim e uma certeza que a minha mãe ia viver. E eu então disse à minha tia: a minha mãe já não vai morrer, a minha mãe vai viver e ela vai ficar boa. E todas me diziam: como é que tu sabes? Eu dizia: Deus disse-me, eu sei que Deus que me disse que ela vai ficar boa. Eu sentia dentro de mim uma certeza absoluta. E hoje eu sei, eu entendo que já era Deus que me pôs no coração, que me falou que ela ia ficar boa. Porque não poderia ser de outra maneira. Essa paz que eu senti, essa certeza, só a voz de Deus faz isso. Eu hoje conheço a voz de Deus e graças ao Senhor e às experiências que Ele me tem dado, eu sei quando vem do Senhor e quando não vem. E aí foi o meu primeiro testemunho que posso contar, que eu ouvi a voz do Senhor. E como eu estava a dizer, e 3 meses, 2, 3 meses depois, já não sei, já não me recordo muito bem, a minha mãe saiu do hospital, ficou boa, para a glória de Deus, para a graça do Nosso Senhor, ficou boa, veio para casa, só recuperou. E não tínhamos o sustento, porque o meu pai tinha sido entregar à prisão quando aconteceu isso nessa noite. Ele pegou na mota e foi entregar-se à prisão, que tinha matado a mulher. Vejam lá a maluqueira. Pronto, e nós não tínhamos sustento, não é? O meu pai parou de trabalhar, minha mãe, o que é que ela faz? Tinha também um cestinho, uma coisa mais pequena, e então lembro-me de ir com ela. Ela foi lá ao senhor onde meu pai ia buscar as roupas para vender, não é? E então ela foi lá buscar e começou ela a vender lá pela aldeia, pelas casas, pelas aldeias vizinhas. Íamos a pé, eu ia com ela. E Deus nos bendizeu muito. Lembro-me que um dia fizemos muito dinheiro. Foi para começar, foi a primeira vez que fomos. E chovia muito, e a minha mãe meteu um saco de plástico na cabeça, porque saímos de manhã, não chovia, depois começou a chover, e nós já vínhamos para casa a pé, e chovia, e pronto, foi um dia abençoado por Deus. Chegamos a casa todos molhados, mas o dinheiro dentro de um saco de plástico.
mas correu tudo muito bem. Deus abençoou-nos nesse dia, deu-nos para comprar o que necessitávamos, e a minha mãe desde aí não parou, começou todos os dias, ia quando podia, ia vender e ganhar pela vida, não é? E aí eu estava muito feliz porque eu tinha a minha mãe de volta. O meu pai já não estava em casa para fazer guerras e eu sentia-me feliz, pronto, e apesar de tudo eu estava feliz, estávamos em paz, mas a história não acaba aqui. Eu vou desligar este vídeo porque é muito comprido, faço depois uma segunda parte. Obrigada, tchau, beijinhos, que Deus seja glorificado em vossas vidas, em todos nós, e que toda a glória e a honra seja para Ele. Ok, beijinho.